Deus abençoe. Nós vamos ler a mensagem, e esta mensagem está relacionada novamente com Gênesis 18, do verso 1 ao 3. Gênesis 18, verso 1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu na porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça nos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Grande Senhor, ajuda cada um dos teus filhos, mesmo que eles já tenham revelação de tudo isto. Ajuda aqueles outros que precisam ver sua manifestação, aquilo que o Senhor foi ontem. Porque se eles não verem o que o Senhor foi ontem, jamais saberão o que o Senhor é hoje. Por isso rogamos que o Senhor venha falar ao nosso coração, ao coração daquele que ainda luta para receber esta palavra, com dificuldade, com tentações, com desaprovação dos homens, mas eles estão lutando, aguardando a hora de dizer: eu creio. Faça a tua obra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Senhor Deus Elohim, bem, antes de comentarmos mais sobre este assunto, eu quero relembrar dos dias do profeta, quando eles chamaram o irmão Brana e disseram para ele: nós queremos professar a nossa fé em você como nosso Senhor Jesus Cristo. E irmão Brana parou até de pregar, pelo que sabemos, por causa desta crença. Então, o que vamos falar é como uma folha de navalha. Você sair de um e entrar no outro. É muito simples, mas para quem não tem luz se mistura os acontecimentos e as coisas. Como eles não tiveram luz no tempo do irmão Brana e chamaram o irmão Brana de Senhor Jesus Cristo. Era tão simples se eles tivessem revelação. Por isso, irmão Brana foi contra este ensinamento. Agora, o que eu vou ler hoje, você vai ter que ver que naquele dia não era o Senhor Jesus Cristo, mas era o Senhor Deus
Elohim. Agora, pela Bíblia e pela mensagem, nós sabemos disso. O erro daquele povo é que eles já começaram a crer tudo errado. Chamar irmão Branham de Jesus Cristo, mudar a forma batismal, já não batizava mais em nome de Jesus Cristo, eles iam batizar em nome de William Marion Branham. Esta foi a fé que eles professaram naquele dia, crendo que o irmão Branham era o Senhor Jesus Cristo. Então estava errado. Olha para você ver como uma coisa tão simples. Enquanto o Senhor Jesus Cristo é o irmão Branham, certo? É uma manifestação tão próxima que as pessoas escutam e confundem a sua fé. Nós não temos que orar em nome de William Branham. O nome William Marion Branham veio para a redenção do último dia. 7 é redenção, o irmão Branham disse. A redenção está no 7. Só que ele não podia explicar essa redenção no 7, porque estava dentro da terceira puxada que não podia dizer a ninguém. E este 7 era Branham, certo? A redenção em 7. Enquanto que o irmão Branham pregou todo o seu período de pregação, que Jesus, nosso Redentor, 5 letras. Os 5 números da graça. Ele ensinou isso para nós. Fé, em inglês, fight. Ele ensinou essas coisas para nós. Isto é real. Os 5, Jesus. Mas ele ensinou também 7, é redenção. Então nós fomos redimidos em Cristo. No 5, porque esta é a forma que nós temos o nome Yeshua aqui na terra, transliterado para Jesus. Então, a gente tem o número 5, graça. Tudo foi para dar graça para nós durante esses 2 milênios. Mas quando chegasse o tempo do último mensageiro, ele não seria apenas um anjo, ele seria Deus. Ora, a menos que a gente lê a mensagem e não crê, lê a Bíblia e não crê. A gente acabou de ler aqui, ó. E levantou os seus olhos e olhou. Abraão levantou os olhos e olhou. E eis 3 varões estavam em pé junto a ele. 3 varões, 3 homens estavam em pé junto a ele. Abraão podia ter confundido, mas Abraão não confundiu. Ló também disse o que era certo, meus senhores, porque quando chegou para ele, eram 2 homens. Mas quando chegou para Abraão, que eram 3 homens, Abraão soube identificar Elohim, o Senhor. Então foi o que Abraão disse, meu Senhor. Se agora eu tenho achado graça diante dos teus olhos, fica aqui. Não vai embora, não. Se eu tenho achado graça diante dos teus olhos. Eu tenho falado sobre isso porque Deus é simples, trabalha através de coisas simples. E muitas vezes nós que somos nojentos, complicados, exigentes, mas Deus não. E nós que queremos fazer coisas muito boas para os outros, mas Abraão recebeu Deus em casa e que não era nem em casa. Você vai ver aqui debaixo da árvore. E ele recebeu Deus ali. E ali conversaram, ali palestraram, ali comeram, beberam, tiveram o seu companheirismo. E 2 desceram para Sodoma e o Senhor, Deus, Elohim, ficou com Abraão.
Agora você sabe que Abraão representa dois povos. Abraão representa os judeus porque ele vem de Sem. E Abraão representa os gentios porque ele é de Ur dos Caldeus. Ele é do lado gentio, de nascimento. Então, de sangue ele representa os judeus. E o povo não sabia disso. Você sabe que nem nós sabíamos disso há muitos anos atrás. Ficamos sabendo com a luz da terceira etapa. É que ficamos sabendo. Abraão representa os dois povos. Então, quando você vê Abraão chamando aquele homem de meu Senhor, você tem que ver que aquilo foi um acontecimento com Abraão, com Jesus e com Brana. Abraão chamou um homem meu Senhor. Aqui o irmão Brana explica, acho que quase não precisava ficar lendo muito, né? Mas o irmão Brana explica, eventos modernos são esclarecidos por profecia. E cada evento, cada acontecimento, ele é esclarecido por profecia. A profecia vem através de um profeta. Então o profeta esclarece estes eventos para nós nesse tempo. Então o irmão Brana diz no 235, nesta mensagem, eventos esclarecidos por profecias, ou por profecia, Abraão era um grupo chamado para fora. Ele não estava em Sodoma para começar. Bom, eu não vou cansar de falar isso. Vocês vão me desculpar, mas eu não posso cansar de falar isso. Abraão, ele não estava em Sodoma para começar. Isto é, Abraão não era um aliado político para começar. Quem era o aliado político era o Ló. O Ló governava a cidade, assentava na porta da cidade, um homem justo, mas não era eleito. Eu acho que essas coisas, meus irmãos, não deveria nem complicar. Sabe por que vocês são complicados com estas coisas? Vocês deveriam examinar vossa eleição. Está chegando perto da eleição dos homens. Mas você deveria examinar a sua eleição. Se você é uma pessoa elegida por Deus, você não vai combater o profeta, você não vai combater essa pregação. Eu tenho dito, vocês têm hora que vocês colocam no vosso Face de tudo. Põe de tudo. Põe vosso, estampa sua cara ali. Tem hora que nem está bem. Estampa, põe suas fotos. Compartilha coisas que vocês gostam. Um bolo, um chocolate. Compartilham um Lula, o outro do PMDB, o outro do PDS, compartilham. Procura a página dos irmãos para ver se todo dia que tem uma pregação, se eles compartilham a pregação. Está faltando luz para os crentes da mensagem, nosso mesmo. Está faltando luz. Porque eles deveriam compartilhar as pregações. E do outro lado, você que joga toda porcariada da vida dos outros, lava roupa suja na rede social, você tem que fazer um exame com Deus e fazer um exame da mente. Neurológico também. Não tem cabimento. Tudo que você tem contra uma pessoa, você expõe na rede pública. A pessoa não está bem de cabeça. Nosso QI é baixo.
E o quociente de inteligência está muito baixo para fazer umas coisas dessas. Então a gente tem que acompanhar Deus. Agora vocês acompanham mais as outras coisas naturais. Qualquer crítica, quer responder a uma crítica, quer fazer uma batalha na rede social, quando vocês deveriam deixar a pessoa falando sozinha. Eu tenho que ensinar vocês o que é. Eu não creio nisto, eu não creio em ficar mexendo com a vida dos outros na rede social. Eu não creio nisto. Eu só creio, não creio nem em você ficar lutando contra um crente na rede social. Se aquilo não te agrada, se eu não te agrado, me bloqueia. Se você não me agrada, se a sua palestra, suas palavras, suas ações, sua maneira de entrar na rede social não me agrada, eu te bloqueio. É isso que nós temos que fazer. Agora, lutar um contra o outro, não. Nós vamos nos tornar meninos da igreja de Corinto, precisando de leite, porque não pode receber manjar. Eles não podem comer o manjar, tem que dar mamadeira. Para muitos crentes, da mensagem. Então, por favor, eu não pensei em falar nisso, mas quando cheguei aqui, eu tive que parar. Abraão e seu grupo era chamado para fora. Isso é igreja, a igreja é o chamado para fora, é os tirado de em. Ele saiu do Egito, ele saiu da denominação. Isso é igreja, não misturado. Eleito é aquele que não importa como vai a política. Deus é que cuida de nós de todo jeito. Se eles vão mal, se vão bem, se eles fazem boas coisas ou más, se eles roubam o país, porque dá, eles não dão, só roubam. Então, não vamos nos preocupar com aquilo. Aquilo não vai atrapalhar nossa fé, não vai fazer nós puxar para alguém que, ao nosso ver, a nossa concepção, não rouba. Então, não temos que lutar contra ninguém. Mas não tem também que ficar batendo a favor de alguém mesmo na política, se for uma boa pessoa. Deixa por conta deles. Política é para Ló e seu povo. Política é para as denominações e o seu povo. Política não é para Abraão. Abraão é um povo chamado, é um grupo chamado fora destes que estão lutando pela política. Olha, todos nós estamos sujeitos a morrer, mas se bate contra a verdade, se luta contra a verdade, você não espera boa coisa na vida, filho. Você não espera. Porque você tem a verdade. Ninguém tem verdade melhor do que o povo que crê no profeta, seja na primeira e segunda ou na terceira. Ninguém tem verdade como vocês têm. Agora, deveriam serem mais conscientizados de tudo que faz lá fora, de tudo que faz no lar, de tudo que faz com os vizinhos, com os irmãos, com as irmãs. Está consciente, por favor. Para começar, então, Abraão estava fora de Sodoma. Eu não procuro muito estas coisas na internet. Não tenho tempo para isso. Mas se eu fosse procurar, eu queria ver daqui para frente cada irmão e irmã que eu lembrasse deles e procurasse no Face deles. Eu queria ver todas as mensagens. Ou a mensagem da semana está lá, estampada na rede social da irmã Abraão, do irmão Abraão. Agora você vai lá, vai encontrar guerra.
política. Enquanto vocês não parar com isso, vocês estão perdidos. Vocês estão perdidos. Com a mensagem e tudo. A mensagem tão linda, tão boa. William Branham vem mostrando essas coisas para nós. Ló era um político e ele ficava dentro da cidade, mas Abraão não era político. Ele e o seu grupo estavam fora de Sodoma. Fora destas coisas. Será que vamos aprender? Teríamos que aprender essas coisas. Agora observe a mensagem deles. Eles tinham esperado um filho prometido. Esperaram-no por anos. Deus tinha mostrado a Abraão muitos grandes sinais e maravilhas. Mas aqui Deus mesmo desceu como um homem. Deus desceu como um homem. Abraão o chamou Elohim, Senhor. O irmão Branham vem e explica. Você diz, aquele foi um anjo. 237, eventos modernos são esclarecidos por profecia. Abraão chamou Senhor. Senhor com letra maiúscula. Qualquer leitor da Bíblia sabe que esse Senhor, com letra maiúscula, é Elohim. Abraão chamou 3 homens Senhor. Ele deve ter prostrado aos pés do Senhor. Os outros 2 não iam nem achar mal, achar ruim, está nos humilhando. Não, ele sabia, nós estamos aqui com o Senhor. E agora já tem um homem na terra para identificar este Senhor. Nós nunca vamos identificar a mensagem do dia verdadeiramente enquanto não soubermos o que Deus foi ontem. Você nunca conhecerá o que foi Branham se você não conhecer o que foi Jesus. Primeiro você tem que conhecer o que foi Jesus, Filho, Pai, Deus, Senhor. Você tem que conhecer. Não, mas ele só foi filho. Vai na Bíblia. O mesmo versículo que diz que ele é filho, diz que ele é pai da eternidade. Isto é, Deus manifestando-se. E as pessoas não percebendo. Senhor, Deus, Elohim. Era o mesmo que estava no tempo de Abraão. Abraão chamou de Senhor. Era Deus. Era Elohim. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Aquele Elohim que criou os céus e a terra estava debaixo do carvalho com Abraão. Ele era o Senhor. Aquele mesmo Senhor que estava ali debaixo da árvore com Abraão, comendo e bebendo, comendo uma carne assada, bebendo leite, comendo bolo. Era o mesmo Jesus que estava comendo com os pecadores, com os seus discípulos. Era o mesmo. Ele estava em carne outra vez. O mesmo Criador, o mesmo que falou com Abraão, o mesmo que esteve com os discípulos. Porque hoje vos nasceu na cidade de Davi, Cristo o Senhor. Quer dizer, o Senhor nasceu. Cantem, anjos, o Senhor nasceu. Mas como pode? Nasceu foi um filho. Não, a Bíblia diz, o Senhor nasceu. O que era Jesus? Elohim, o Senhor, nasceu. A mensagem denominacional, Jesus é um outro homem, o Pai é outro, o Espírito Santo é outro. Isso nunca esteve na concepção dos apóstolos, dos profetas. E Deus mandou um profeta para nós no último dia, foi para mostrar isso para nós. Agora, ao Deus mostrar isso para nós, nós temos que identificá-lo. Temos que olhar para ele e dizer, eu sei quem tu és.
outra manifestação, outro corpo, outro homem, Deus em morfe. Outra vez, Abraão chamou o Senhor com letras maiúsculas, qualquer um sabe que isso quer dizer Elohim. No princípio, Deus, o Senhor, Deus, Elohim, o todo-suficiente. Abraão chamou-o Senhor, Deus, Elohim. Tem que ter o tempo de um povo que tem a mente sadia, de um povo que é como Abraão, que não está em Sodoma, mas que está recluído na montanha, formando aquele grupinho de Abraão, com 318 servos seus, que não falava que eles estavam preocupados com Sodoma, nem para fazer compra, comia o que tinha na sua terra. Não tem que preocupar lá em Sodoma, hoje está tudo misturado. Mas naquele tempo, você pensa que Abraão ia todo mês lá em Sodoma fazer compra. A compra dele estava tudo em casa. Plantavam, criavam, colhiam, matavam, comiam. O seu alimento estava em casa, tudo sadio. Hoje a nossa própria alimentação é tudo contaminada, por isso que nós somos tudo obesos, deformados. É a nossa alimentação, peleja para consertar, mas não tem jeito de parar de comer. Não vai comer só o que é bom, sempre tem que comer alguma coisa que não presta para o físico, então deforma o físico. Quanto que o povo de hoje vai viver o quanto o meu avô viveu, minha avó? Quanto que o povo de hoje vai viver? Não vai. Nós comemos, o que comemos está tudo contaminado, envenenado e com propagandas para poder comermos. Faz propaganda e você vai lá, ó, coisa boa. Propagandas para você comer morte. Mas vai fazer o quê? Não tem outra coisa. É difícil você encontrar um franguinho criado ali no quintal. Eu digo que o irmão Everson levou um franguinho desse lá em casa, mas eu sujei o bigode. Agora, criado em casa, o que muitas vezes nós temos que comer, aqueles que dentro de 45 dias ele já engordou tanto, só tem peito. É como os homens, espiritualmente. Agora, e as mulheres do século, só peito. Acha que são só carne branca, só coisa sem vida, sem saúde. E pode ver que todo mundo vai direto comer peito. Peito de frango. Pensa assim, não tem vitamina nenhuma. Mas estão tudo envolto a essas coisas. Abraão não precisava ir em Sodoma. Hoje a Sodoma está em todo lugar. Você é que não pode ter as ações sodomitas. A vida de Sodoma, somos nós que devemos ser as pessoas separadas de Sodoma, mas a Sodoma está aí. Muitas vezes a Sodoma está em casa, está nos filhos ou está nos pais. A Sodoma, o espírito do mundo, o espírito da política, de gente boa, gente justa, gente de oração, mas que não tem eleição. É duro isso, mas vocês têm que crer em William Marion Branham. Vocês têm que crer neste que precisava nos Estados Unidos ter um Abraão para dizer: meu Senhor, a sua mensagem ao que estava sendo feito, porque ele dizia assim: isso não pode ser um homem, isso é Deus. Mas Deus
não podia fazer nada se não tivesse um homem. Quando você vê o tipo de mulheres hoje, a forma delas vestirem, delas tornarem-se atraentes, sensuais, não pode ser a mulher, é Satanás, mas Satanás precisa de um corpo para expressar, para falar, para agir, para mostrar. E pode ser um corpo cheio de varizes. Ele não importa. Mostra também. O diabo, ele está expondo tudo que pode. Por que o crente não toma a palavra e vê, identifica o que Deus está fazendo no dia? A mensaginha que nós pregamos, eles dizem ser do diabo. Se eles parassem e ouvissem direito, e dizer, nossos pais também disseram para Jesus que ele era um demônio. Se eles parassem, eles diriam, nossos pais também disseram no tempo de Brana que Brana era demônio. E hoje, nós os filhos vivendo nos dias de outra manifestação da palavra revelada diante dos nossos olhos, e nós a taxamos de falsa, de demônio, outra vez. Cadê o Abraão para dizer, Senhor, Deus, Elohim? Parece que é uma coisa só, são expressões. Como eu não sou estudado, então eu não posso falar para você tudo, não é? Mas Senhor, Deus, Elohim. No grego, Senhor é Elohim. Cadê as pessoas para identificar? Ontem, nos dias de William Branham, se eles pudessem identificar, eles veriam porque Jesus estava representado também como um homem, Deus como um homem, naqueles dias com seus discípulos, que era o mesmo que comeu na casa de Abraão. Porque ele estava ali. Ele ainda ia para o trono, ele ainda ia sentar no trono, ele ainda ia interceder por nós. Por isso ele diz, se alguém pecar contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não terá perdão nem neste século, nem no porvir. E a gente ficou muito tempo sem entender isso daí direito, achando que era só Pentecostes. Não, aquilo ali era uma sombra do que viria no último dia. Não era apenas o Pentecostes, blasfêmia contra o Espírito Santo, falar do que Pedro pregou. Eles estão blasfemando até hoje, dizendo que Pedro errou, que Pedro falhou. E eles não querem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus pôs Pedro para pregar este batismo. Jesus deu a chave para Pedro. Irmãos, ninguém gosta disso, não é bom falar, mas Jesus nunca deu chave para católico. Nunca deu chave para batista, nunca deu chave para assembleiano. Jesus nunca deu chave, ele deu chave para Pedro. Agora pergunta se estes que eu disse agora, se eles batizam como Pedro, que tinha a chave. E Jesus foi quem deu, o Deus, o Elohim, o Senhor, deu as chaves para Pedro. Vê se eles batizam, vê se eles escutam o que Pedro pregou, o que Paulo ensinou, para a mulher ficar calada na igreja. Vê se eles dão ouvido àquilo. Eles não importam com o Senhor, Deus, Elohim. Eles não importam, eles são crentes apenas. Eles não veem a manifestação de Deus consertando, corrigindo as coisas na fé que eles estavam crendo de uma forma errada. Eles não veem isso. Só o eleito. Agora você vê, o eleito não era Anás, não era Caifás, era Maria Madalena. Era Zaqueu, era Mateus, o publicano. Olha o tipo de eleito. Aí você vê, o eleito não era Ló, o justo que chorava pelo povo de Sodoma. Eleito era o Abraão, que estava recluído lá na montanha e recebeu a visita de Deus. Ló nunca recebeu a visita de Deus. Deus não vai na casa de Ló. Deus pode não ser recebido dentro de casa
como foi com Abraão. Mas ele não vai na casa de Ló, nem para entrar dentro da casa dele, nem se ele convidasse ele para dentro. Ele manda anjos, ele manda Billy Graham, Oral Roberts, mas Deus fica com Abraão. Se eles pudessem entender isso, nos Estados Unidos aquela manifestação era Deus, era Senhor, Deus, Elohim. É só você olhar na Bíblia, na mensagem. Então, por que nos dias de Jesus, quem pecasse contra o Filho do Homem teria perdão? E por que agora não tem perdão? E é o mesmo Senhor, Deus, Elohim, que viveu nos dias dos apóstolos, que perdoava. Se alguém pecasse, falasse mal do Filho do Homem, que falaram mal dele mesmo, ele diz que seria perdoado. Mas quem blasfemasse contra o Espírito Santo, isso é no tempo que o Espírito Santo estivesse numa carne outra vez. Não era o Pentecostes. Deixa eu ler 2 parágrafos aqui, porque é bom. 95 senhores queríamos ver a Jesus, pregado em 1994 em Dallas, Texas, nos Estados Unidos. São coisas boas. Jesus disse: disso me chamais vós de um nome maligno? As obras de Deus de um nome maligno? Vocês estão me chamando de Beelzebu? Ele disse: dizei isso do Filho do Homem, eu vos perdoo. Mas quando vier o Espírito Santo, vier, esta era. São pormenores. Mas quando o Espírito Santo vier, esta era. Você crê que o Espírito Santo veio na era de William Branham, na era exatamente de Laodiceia? O Espírito Santo veio lá atrás, ele era o Filho do Homem e perdoava. Aqui ele veio outra vez como Filho do Homem. Por que não perdoar? Porque lá ele estava subindo no trono para interceder. Aqui não é perdoado porque ele estava descendo do trono para revelar os selos. Por isso não havia perdão. A blasfêmia de muitos crentes, de muitos da mensagem, não vai ter perdão. Eles falaram que essa mensagem que pregamos é do diabo, isso é Beelzebu, isso é demônio. Tinha perdão no tempo de Jesus, não tinha perdão no tempo de Branham, não tem perdão hoje. Eu posso perdoar qualquer um que blasfema, você me perdoa, eu por certo que eu sou humano, eu te perdoo. Agora você vai a Deus enquanto é tempo. Que é muitos que não respeitaram os ministérios que Deus operou no seu dia. Irmão Branham contou, eles caíam mortos. Hoje é mortes espirituais. A pessoa pensa que é morrer fisicamente. Não, mortos espirituais. Eles estão mortos e não sabem que estão mortos. Quando o Espírito Santo vier, esta era. Eu só queria fixar isso mais um pouquinho, porque eu já preguei sobre essas coisas, sempre estou falando nisso. Mas é porque as pessoas precisam ver o que é Deus, o Senhor Deus e Espírito Santo, o Senhor Deus Elohim, o Senhor Pai, Filho, Espírito Santo. O que é isto? É cada manifestação de Deus, Ele faz estas obras, Ele opera as maravilhas. Olha, o que Ele operou com Abraão, porque Sara riu. Estava atrás da tenda. Como ele sabia? Ela não tinha nem mexido com os lábios. Ela sorriu por dentro. Eu, uma velha, ainda ter prazer com meu senhor e gerar um filho. Aí Deus falou para Abraão, por que ela riu? Aí no tempo, isso é o sinal messiânico. No tempo de Jesus Cristo, ele conversou com a samaritana, vai e chama o seu marido e vem cá. Eu não tenho marido. Você disse a verdade porque já tivesse 5 e com o que você vive hoje não é o teu marido. Mestre, Senhor, vejo que és profeta. Vê, quando você encontra uma semente eleita, vê se Anás, Caifás, mestre, vejo que tu és profeta. Não, mestre,
tu és Beelzebu. A minha denominação diz que tu és Beelzebu. O meu companheirismo, o meu plenário diz que tu és Beelzebu. Era Deus em carne. No tempo de William Branham, outra vez, Senhor Deus Elohim. Irmãos, você sabe que a Bíblia fala de 2 crucificações, porque de novo crucificam o Filho de Deus. Hebreus fala sobre isso. Porque de novo, quer dizer, já tinham crucificado o Filho de Deus, Jesus Cristo. Já haviam crucificado. A segunda crucificação do Senhor Jesus, irmão Branham diz, quando ele pregou a mensagem, a acusação: eu acuso esta geração por crucificar a Jesus Cristo novamente. Quando ele pregou essa mensagem em 1963, ele diz assim: em 1963 eles crucificaram a Cristo novamente. Eles têm tanta experiência, eles têm tantos sinais, eles dizem ter tanto de Deus, e são um povo bom. Não me diga que não é bom. Ló era bom, era justo, era crente, mas não era eleito. Esse povo é bom, esse povo tem sinais. Deus opera para depois chamar-lhes atenção em Mateus 7, 19 e 20. E dizer: nunca vos conheci. Mas eu curei os enfermos, expulsei demônios, muitos sinais. Eu nunca vos conheci. Você não tem minha eleição. Você nunca foi minha semente. Simplesmente te usei e te descartei. É isso que Deus fez. Ele tomou 70 para pregar o evangelho. Depois que já tinha pregado o evangelho, ele falou: aquele que não comer e beber o sangue do Filho do Homem não terá vida em si mesmo. Ele dá uma mensagem para poder passar a peneira. E essas mensagens assim que Deus veio trazendo é para passar uma peneira. Nós não temos nada a ver com aquele grupo que chamava William Branham de Senhor e queria batizar em nome de William Branham. Nós não temos nada a ver com eles, porque nós sabemos que o nome William Branham não é para batismo. Nós sabemos que não precisa orar em nome de William Branham. Você é só crer. É outra coisa que está na mensagem. Você sabe disso, que Deus falou para ele: se você conseguir fazer as pessoas crer, em ti. Como fazer as pessoas? Tem que fazer as pessoas crer em Deus. Não, eu sou ti. Você tem que fazer essas pessoas crer em ti. Se você conseguir. Sabe como você recebe a cura? Não é orando em nome de William Branham. Porque depois que Jesus Cristo já te curou, e você crê nessa última manifestação de Deus em carne, outra vez, Elohim, Senhor Deus Elohim. Nos Estados Unidos, foi Senhor Deus Elohim. A Bíblia está aqui, a mensagem está aqui. O profeta diz 3 varões, um era o Senhor Deus Elohim. Irmão Branham mostrou isso para nós aqui outra vez. Tenho que ler isso para vocês, mas é bom. Haviam 3 mensageiros enviados ao mundo gentil e hebreu, um deles, o qual era o próprio Deus, o Filho do Homem. Revelou a si mesmo numa forma humana, realizou milagres de tal maneira que e disse a Abraão e Sara o que estava fazendo atrás dele na tenda. Está tão claro. Esses 3 mensageiros, o irmão Branham mostrou isso, Billy Graham, Oral Roberts e Elohim, Deus. Foi o irmão Branham que mostrou isso. Não adianta vocês pensar diferente. Tem gente que ainda não crê que o irmão Branham foi nem o profeta. Tem gente que crê que ele simplesmente veio como um evangelista. Outros crê ainda com dúvida. Será que ele foi Elias mesmo? Será que ele foi o 7º anjo? Porque nos dias da voz do 7º anjo, aí uns podem dizer, ele foi 7º anjo de Laodiceia, mas ele não foi dos selos, porque ele não revelou o 7º. Você vê a ideia do povo como que é?
Mas era o mesmo Deus, era o mesmo Senhor, era o mesmo Elohim. Outro não podia revelar os selos. Você já leu na Bíblia que foi o Cordeiro que tomou o livro e desatou os seus 7 selos? É o Cordeiro. Outra vez, ele é Senhor, Deus, Elohim. Foi Cordeiro lá atrás, que morreu para nos salvar. Aqui o Cordeiro tomou o livro, saiu do trono, converteu em leão. Está na mensagem, e você sabe que está na mensagem. Agora, não tem perdão você que peca contra ele, que fala contra ele, que blasfema dessa mensagem. Não tem perdão porque o Cordeiro não está no trono mais. O Cordeiro saiu do trono, desceu em Apocalipse 10, 3, bradou como leão. O Cordeiro bradou como leão porque ele não era cordeiro mais. Ele vem descendo, ele é anjo forte, Cordeiro, abrindo o livro e agora revelando o livro como um leão. Como Cordeiro, ele abriu o livro em todas as eras da igreja. Você lê na própria Bíblia, e havendo o Cordeiro aberto o primeiro selo, e havendo o Cordeiro aberto o segundo selo, terceiro selo, quarto selo. E quando o Cordeiro abriu o 7º selo, silêncio. Deus, Senhor, Deus, Elohim, estava em carne na terra. Silêncio. Silêncio no tempo de Abraão. Como que você pensa que ficou o céu? Deus estava na terra. Deus estava num homem no tempo de Abraão. Como você pensa que ficou o céu? Deus estava na terra, num homem chamado Jesus. Mas como Deus é Espírito que enche os céus e a terra, mas Deus quer que você entenda que Ele está em plenitude numa carne na terra, que come arroz e feijão. Uma carne na terra que mata esquilo e come, mata a sua própria criação e come para provar. Quando Abraão foi buscar aquela novilha, quem foi que criou a novilha? Foi Deus. Abraão mata a novilha para Deus comer. É uma criação de Deus. Eu não estou dizendo que naquela hora Deus criou, não, já tinha. Lá no princípio ele criou todos os animais. Abraão estava usufruindo desta bênção também da alimentação. Eu disse, vou dar essa para Elohim. Senhor, vou trazer uma novilha. Vai lá, pega uma carninha nova e traz para o Senhor, Deus, Elohim. Operou no tempo de Abraão, no tempo de Jesus para ir para o trono, no tempo de Brana para sair do trono. No tempo de Jesus há perdão quem pecasse contra ele, contra o Filho do Homem, mas no tempo de Brana não havia perdão, porque o Cordeiro não estava no trono. Eu queria eu pensei em pregar uma mensagem, mas esta mensagem eu já preguei ela uma vez. Mas me veio assim para falar sobre esta mensagem. Mas ver uma coisa importante. Quantos anos Deus te usa? Quanto tempo? O irmão Brana diz aqui, Deus pegou João Batista e abalou aquela geração naqueles 6 meses de seu ministério. Deus o criou por 30 anos para obter dele 6 meses. Está aqui, ó. Eventos modernos são esclarecidos por profecia, 225. Deus criou o homem. E ele viveu 33 anos. E Deus operou na vida dele 6 meses. Obteve ele 6 meses. Deus criou o Filho, Jesus Cristo,
30 anos, e obteve ele 3 anos e meio. Não era Deus, sim, mas agora é no trabalho. Daquela forma que ele veio, ele ainda foi trabalhar com José. Temos até os 12 anos, ele conversando com os doutores, mas de 12 a 30 é um silêncio. E aí Deus vem e usa ele, obtém dele 3 anos e meio de ministério. Já pensou em Brana? Deus criou Brana. Agora que está, 53 anos. E obteve dele 4 anos. 63, 64, 65. Você vê, Deus obteve dele dentro desses 3, 4 anos. Só. Deus criou um homem para obter dele 4 anos. Mas o que ele fazia? Tudo bem, o irmão Brana que mostra isso daqui. O irmão Brana mostra o tempo de profecia. O que Deus obtém da gente é o tempo de profecia, o tempo que a gente vive. A gente viveu para a gente viveu para se formar, a gente viveu para a família. Mas tem um tempo que você vive para Deus. Deus te obtém. Deus cuida de você, toma conta de você, preenche você. Quantos anos? Eu dou graças a Deus, com todas as fraquezas, todas as falhas. Mas eu tenho que falar, Deus me criou. Deus não te criou? Deus me criou. 50 anos. E está obtendo de mim 18 anos. Até aqui. Quase 18 anos. Ele está obtendo. A gente está aqui. Enquanto ele quiser obter, vai passar para 19, 20, 40? Não sei. Estamos aqui para isto. Deus te cria para obter. Tem hora que você cria os filhos. Hoje está difícil. Você cria os filhos, dá tudo para os filhos, faz o que pode para os filhos. E depois, quando você poderia obter deles um tempo na velhice, ele te põe no asilo. É engraçado, né? Isso é o natural. É o natural. É o que fazem na hora de obter algo. A hora que Deus foi obter Brana, 4 anos, 3 anos de ministério, com tantos anos abençoado, mas agora era uma encarnação. Era uma encarnação. E vocês, há quanto tempo viveu nas denominações e agora crê nessa mensagem? Por quantos anos Deus te obtém? Quanto tempo Deus te obtém? Não como um político dentro da mensagem. Um que vive discutindo política. Um que vive preocupado com a vida alheia. Quanto tempo Deus está obtendo de você, de mim? Amém? É isso daí, encerrando, porque acho que meu tempo já até passou. Mas encerrando aqui, tem mais um parágrafo, que é conhecido, mas eu tenho que ler, para mostrar para você que é a mensagem hoje. Irmão Branham diz assim, mas quando o Espírito Santo vier, esta era. Agora hoje tem se cumprido essa escritura 135, ele diz assim, Jesus disse que aquele pecado lhe seria perdoado, porque ele ainda não havia morrido, porém algum dia viria o Espírito Santo e faria a mesma coisa. E aí nós podemos falar, o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes e fez a mesma coisa, mas não é isso daí ainda. E faria a mesma coisa, e falar uma só palavra contra isso, nunca será perdoado. Isso é, nesse dia presente,
quando toda palavra tem que concordar. É nesse dia presente, quando você peca contra o Filho do Homem, fala contra o Espírito Santo. Filho do Homem no tempo de Jesus tinha perdão. Filho do Homem no tempo de Jesus em Brana não tem perdão. Ele está dizendo, é esse dia presente, falar uma palavra contra isso nunca será perdoado. Isso é nesse dia presente. Os outros ficam, vamos jogar só para o Pentecostes. Não, vocês têm que ver uma encarnação, uma manifestação. Senhor, Deus, Elohim. Amém? Eu vejo isso daqui claramente, uma operação de Deus entre todos nós. Agora você pega a mensagem do profeta, lê, eu creio nessa mensagem. E Deus, para pregar essa mensagem do jeito que ela é, por que Deus não tomou esses homens estudados, formados, esses grandes personagens que nós temos no Brasil dentro da mensagem? Deus pegou um que não está com nada e tem uma ralé que crê nisso. É isso, ralé. Conforme eles dizem, vocês é uma igreja morta. Sabe por quê? Porque vivo para eles é pular e dançar. Isso que é vivo para eles. Mas vivo para Deus é você ter a mensagem do dia, ter a palavra do dia, vencer a si próprio, vencer sua carne e dizer, eu creio nesta mensagem. Eu admito que Deus está fazendo um grande trabalho hoje, depois que o Cordeiro saiu do trono. Deus está obtendo minha vida por mais anos. Você tem que pensar nisso. Obrigado, Pai. Estamos agradecidos por estas mensagens e por crermos como nós cremos, Pai. Eu sei que eles não conseguem ver isso, porque eles querem nos taxar como aqueles do tempo do seu profeta Brana, que creram de uma forma errada. Mas nós estamos crendo que de cura divina o Senhor já nos curou. O Senhor já nos perdoou, como disse o profeta, o Senhor nem pode fazer isso mais, porque o Senhor já fez por nós. O Senhor está esperando cada um de nós crer nesta palavra. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por esta luz, por esta revelação, pelo que o Senhor tem dado, para nós podermos ver o que o Senhor foi ontem. Senhor, Deus, Elohim. Provando sua palavra 236, o seu profeta diz que exatamente a manifestação nesse dia final, Elohim. E eles não podem ver isso, Senhor. Mas o eleito está enxergando essas coisas. E nós, por que enxergamos, Pai? É provável. Nós temos um Abraão. Um Abraão que identifica o Elohim. Nós temos um Abraão. E se nós temos um Abraão, nós temos aqueles recluídos numa montanha, crendo, não apenas nesse terceiro monte, nessa terceira colina de Franca, mas nesse monte de revelação, nessa terceira etapa, nessa terceira colina, nós temos um povo recluído que oferece culto ao Senhor, com tudo que tem, cansaço, fraquezas, juventude, velhice, média idade, estamos aqui oferecendo o que nós temos e o Senhor está obtendo de nós o que nós temos nesta revelação. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A trombeta soou, o profeta falou, você logo saiu, quando Deus te chamou. A mensagem é luz, é o próprio Elohim, a mensagem é Jesus. Para você e para mim, Ele esteve na tenda, visitando Abraão. Ele esteve com o Pai.
Ele esteve com Pedro e abriu a prisão. E comigo Ele está, Ele sempre estará com você, meu irmão. Ele foi com Noé quando as águas subiram. Ele esteve com Brana quando a neve caiu. Ele foi com Moisés quando o mar se abriu. Ele foi com Elias quando ele escondia à beira de um rio. Ele esteve na tenda visitando Abraão. Ele esteve com Paulo, Ele está com João. Ele esteve com Pedro e abriu a prisão. E comigo Ele está, Ele sempre estará com você, meu irmão. Ele esteve na cova, Ele livrou Daniel. Ele está com o crente quando ele é fiel. Ele esteve com Jó nos momentos ruins. E é somente crer, Ele ama você e também a mim. Ele esteve na tenda visitando Abraão. Ele esteve com Paulo, Ele está com João. Ele esteve com Pedro e abriu a prisão. E comigo Ele está, Ele sempre estará com você, meu irmão. E comigo Ele está, Ele sempre estará com você, meu irmão.